Ele é pastor sênior da família na Igreja Dínamos, com sedes plantadas em São Paulo, Goiânia, Japão, Inglaterra, entre outros locais. É natural de São Paulo, capital, e é bacharel em teologia pela instituição FAEX. Com uma história peculiar, assumiu a igreja local fundada por seu pai aos 22 anos, e nesse processo viveu desafios e cresceu significativamente em sua liderança, carregando hoje uma bagagem que muito tem edificado a vida da igreja. Além disso, idealizou o movimento Um Líder para os Dias de Hoje, que tem a missão de capacitar e treinar pastores e líderes. Atualmente, ele exerce seu ministério como preletor e escritor, e também pastoreia o campus da Dínamos em São Paulo. Ele é casado com Bruna e também é pai da Chloe e do Bento, e com certeza terá algo novo para esse tempo. Prepare o seu coração e seja bem-vindo, Daniel Lara Jr. Glória a Deus, gente, que alegria, que apresentação maravilhosa, que bom que mostrou a minha família, né? Tem mais algum homem feio aí que se vangloria de ter casado com uma mulher bonita? Aonde estão? Que alegria, que honra poder estar aqui com vocês. Obrigado aos pastores dessa casa pelo carinho, pela recepção. Precisei ser buscado em casa, meu carro resolveu não funcionar. Precisei ser buscado em casa, coisa chique, né, gente? O pessoal foi me buscar em casa, estou bem demais. Estou mais confortável nesse segundo culto. Primeiro eu fui precedido por um pastor bonito demais, estava aqui. Eu subi meio desconfortável. Nessa eu estou achando que eu estou mais bonito do que o que subiu. Então, a esposa dele vai ficar ofendida comigo. Mas que Deus nunca abra seus olhos, querida. Que fique assim. Folgado, né, gente? Que eu estou me sentindo em casa. Eu trouxe esse livro, Você Não É Todo Mundo. Alguém ouviu isso da mãe na história? Você não é todo mundo? Alguém ouviu isso na história? Ela não estava mentindo, não. E eu trouxe um livro da minha esposa. Eu trouxe porque ela mandou trazer. Você leva meu livro. Como, né? Minha mulher sempre fala: nosso casamento tem tudo para dar certo, é só você ser obediente. Mas brincadeiras à parte, Você Não É Todo Mundo, seja a mulher que Deus te chamou a ser. Esse foi um livro que a Bruna lançou agora recente. Só que esse livro tem uma peculiaridade. Ele foi escrito por algumas pastoras. Talvez você conheça, algumas delas são bem envolvidas na mídia, e talvez nas mídias sociais. Talvez você conheça aqui uma dessas pastoras. Todos os capítulos são na direção de te preparar como mulher, para que você de fato desenvolva. E a gente está recebendo tantos testemunhos. Foram milhares de livros vendidos já, e a gente está recebendo muitos testemunhos. Então você que é casado, dá esse livro de presente para sua esposa. Vai ser assim, muito importante para ela. Passa ali no final, irmão, vai lá. E se você é solteiro, é uma boa oportunidade de você comprar para a varoa. Vai que ela está orando e dizendo: Senhor, se ele me entregar um livro é resposta. Você sabe que solteiro, eles buscam as melhores respostas que tem, né? Se ele pentear o cabelo, é Deus falando, é cada coisa. Então, eu quero te encorajar. Está aqui. E hoje a gente até pediu para o pessoal fazer uma super promoção no livro. Frete grátis. Então você passa ali. Então você vai ter o frete grátis. É só passar ali que o frete está grátis hoje. Vai ser bom. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, e nessa conferência nós estamos falando sobre gerações. 1 Coríntios capítulo 11 é um texto basilar, é um texto importante. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai usar o contexto para poder fundamentar como deveria ser a vida da igreja.
E o ambiente mais próximo do que Deus projetou a igreja para ser, o ambiente que mais se parece, que você conhece, é uma família. Deus sempre sonhou em ter uma família. Quando Deus criou o homem, Deus estava sonhando com uma família. E quando Deus cria o homem, diferente de todas as outras criações, você nunca chegou em casa e seu cachorro falou: nossa, eu estava aqui sentindo Deus. Seu cachorro falou: Deus falou comigo. Não. Sabe por quê? Porque o cachorro não tem a natureza de Deus. Então, apesar de ser muito bacana, ele não pode se relacionar de igual para igual. Mas quando Deus cria o homem, Deus falou: eu quero algo que eu possa chamar de filho, e que possa sentar à mesa comigo, e que eu possa ter relação. Eu quero criar algo que seja. E aí então Deus cria Adão. E quando nós fazemos o resumo do que é a igreja, qual o propósito da igreja? O propósito da igreja, gente, não é a gente ter, não vamos ter só prédios, não vamos fazer coisa, não. O propósito da igreja é que nós somos filhos para o Pai. É nessa família de filhos para o Pai. Nós somos uma noiva para o Filho, e nós somos uma morada para o Espírito. Nós somos filhos do Pai, a noiva do Filho e a morada do Espírito. E aí então em Gênesis ele cria uma família, ele cria Adão. Mas Adão não pode expressar na plenitude quem Deus é, porque Adão é sozinho, Adão é só um homem, e Deus não é sozinho, Deus não é singular, Deus é plural. Deus nunca esteve solo, Deus sempre foi comunidade. Deus é o Deus do nós, por isso o Pai não é meu, o Pai é nosso. Você sabe aí, Deus cria Adão e fala: Adão, agora eu vou te dar uma mulher, porque sozinho você não pode expressar quem eu sou. Porque é a vida em comunidade que revela quem ele é. É nessa partilha de vida. E agora, então, Deus cria a mulher. Deus faz Adão adormecer. E quando, irmão do céu, eu imagino a figura que Adão teve quando ele acordou. Deus é bom ou não é, gente? Jesus amado. Adão dorme numa vida tribulada, sozinho. Ele acorda com um avião do lado. Mas sem uma costela. Irmão. Eu digo que assim, a vida em comunidade, ela sempre vai custar uma costela. Ela sempre está custando alguma coisa. Viver em comunidade custa coisas. Porque viver em comunidade é um caminho que Deus nos coloca para sermos transformados. Eu sou entusiasta, eu casei com 18 para 19 anos. O cara tem que estar apaixonado, não tem? Tem. E o pior, a minha mulher fala: cara, você é chato, porque você é muito apaixonado por mim. Eu sou mesmo, irmão. Parece que só foi piorando esse negócio. Mas você sabe, quando a gente está falando dessa vida em comunidade, é a oportunidade de Deus de nós sermos transformados. Aí Deus coloca Adão e fala: agora você vai ter uma família, porque o sonho de Deus é uma família. O sonho de Deus era ver Adão com Eva, com a mulher, que não era Eva, era ver as crianças. E você sabe, Adão falhou nesse processo. A queda fez com que o projeto de Deus de ter uma família na terra fosse interrompido. O primeiro Adão quebrou o projeto de Deus de ter uma família. Mas agora Deus envia o Adão perfeito. Paulo vai chamar Jesus do Adão perfeito. É o homem perfeito. Ele vem e se manifesta. E você lembra na cruz, o que foi traspassado de Jesus? A costela. Da costela do primeiro Adão nasceu a mulher. A mulher que não foi Deus que deu o nome de Eva. A mulher que Adão tinha uma comunhão tão plena com a mulher, que Deus chamava os dois de Adão. Adão não tinha a percepção de que Eva era outra coisa. A unidade era tão perfeita que ele olhava para a mulher e ele era uma coisa só. É uma plenitude de unidade. Mas quando Adão cai, a primeira coisa que ele faz é olhar para a mulher e falar: você é Eva. Por quê? Porque o Adão caído, ele agora perdeu a conexão perfeita da relação. Mas não o Adão perfeito. Da costela do Adão perfeito nasceu uma noiva. A noiva é a igreja. E Deus restaura agora o sonho de uma família. E agora nós somos a família para o Pai. Nós somos a noiva do Filho. Nós somos a morada do Espírito.
E é nesse ambiente, é nesse contexto, e é nesse ambiente de família, e o ambiente de família é o ambiente que expressa o que a igreja é. Não é um lugar simplesmente que eu vou, não é mais um passatempo da minha semana. Você sabe, a gente não pode tratar esse ambiente como as religiões tratam. Eu vou lá, vou tomar alguma coisa, volto para casa, é só para um desencargo. Não, aqui é um ambiente de construção de vida. O evangelho não é sobre púlpitos, é sobre mesas. Mais de 85% do tempo de Jesus foi investido, sabe fazendo o quê? Mesa. Aí João capítulo 13 fala sobre os momentos finais de Jesus. Gente, momentos finais a gente só quer fazer coisa legal. A medicina evoluiu agora para um processo que chama de cuidados paliativos. Antes havia uma tentativa médica muito forte de manter a pessoa viva, mesmo sabendo que já não tinha mais condição. Então a pessoa acabava morrendo num processo muito doloroso. A medicina então, inclusive eu tenho um grande amigo médico de cuidado paliativo, talvez haja alguém aqui, que é o quê? É permitir que a pessoa passe os últimos dias tranquilo. E você sabe, os últimos dias você vai fazer. Eu acabei de perder uma amiga, Mariela. É um casal de amigos peruanos que eu tinha muita proximidade. Infelizmente ela teve um câncer, o câncer se agravou. E os médicos disseram para ela: olha, pode ser que aconteça um milagre pela sua fé, mas em via de regra, já não tem mais o que fazer. Eu peguei um avião, fui lá para o Peru para me despedir dela. Ela estava bem, normal. Mas 5 meses depois, infelizmente, a cura que Deus deu para ela foi desfrutar da eternidade com Cristo. Você sabe, nos últimos momentos de vida, você faz o que para você é mais importante. Mariela tinha acabado de ter um bebê, ela falou: vou curtir meu neto de manhã, de tarde, de noite. Louvado seja Deus que ela teve a oportunidade de fazer isso. Mas Jesus também teve seus últimos momentos de vida terrena. Jesus também teve. E o que Jesus fez? Jesus, gente, chegou um momento no ministério de Jesus que não podia contar onde ele ia. O povo atravessava, ele atravessava o lago, o povo atravessava junto. Mas em João capítulo 13, no seu último momento de vida, sabe o que Jesus faz? Ele prepara uma ceia, ele arma uma mesa, e ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele vai investir a vida, ele vai colocar aquilo. Jesus podia ter feito uma conferência, é o último momento da minha vida, eu vou fazer uma conferência. Não, Jesus continua no seu último momento de vida investindo naquilo que ele começou investindo, no ambiente de mesa, família. Ele construiu vida com os discípulos. Ele disse: vocês são a minha família. Quando disseram: está aí os seus familiares, ele disse: não, aqui, a minha família. Jesus estava falando sobre o poder da família espiritual. E Paulo aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala desse lugar da família espiritual. Paulo diz, e talvez seja o texto do Novo Testamento que mais nos norteia acerca de qual é o espírito pelo qual a gente deve sentar nessa mesa. Qual que é o coração que a gente deve ter na construção das relações. Eu quero ler com você a partir do verso 17. 1 Coríntios. Coríntios é a igreja do Novo Testamento que Paulo vai dizer: você tem todos os dons. Coríntios tinha lá seus problemas, e tinha muitos problemas, mas Paulo faz aqui um adendo, e ele utiliza a igreja de Coríntios, e ele utiliza a mesa. Você já leu esse texto, esse é o texto da ceia. Mas eu quero que você tire os olhos do micro e abra os olhos. Paulo não está falando só da mesa da ceia. Paulo está usando a mesa da ceia para falar da mesa da vida, de como deve ser a construção das nossas relações. Ele utiliza a mesa, e a mesa tem um significado muito poderoso no Evangelho. Ele utiliza a mesa para demonstrar como a gente deve se relacionar, como essa família deve conviver, qual que é o padrão de Cristo para a convivência dessa família. E lá no verso 17 ele diz: nisto porém que vou dizer-vos. Ele tinha feito alguns elogios, mas ele falou: olha, agora o que eu vou falar. Nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Gente, vamos ser sinceros, a gente está aqui para ficar melhor, é ou não é? Mas Paulo está dizendo para os coríntios: olha, o culto de vocês está deixando vocês pior. A reunião, a vida em comunidade de vocês faz com que vocês fiquem piores. Isso aqui foi um objeto de estudo profundo durante algum tempo com a minha comunidade, com as nossas comunidades. Nós nos reunimos em vários lugares.
Porque que tipo de culto que faz a gente ficar pior? Que tipo de comunhão de igreja faz a gente ficar pior? Inclusive, gente, eu louvo a Deus pelo crescimento da igreja brasileira, mas está crescendo muita coisa que torna as pessoas pior que melhor. É um ajuntamento sem entendimento. É um ambiente que está valorizado o palco, mas não a mesa. É uma comunhão sem discipulado. E aí Paulo vai dizer, tem um tipo de ajuntamento que torna vocês pior. E ele não está falando de, essa igreja aqui tinha muitos problemas, mas ele não está falando do ambiente que os irmãos se reuniam para pecar, não. Ele está falando do culto mesmo. Ele está falando que tem um tipo de culto que a gente pode fazer que torna a gente pior. Tem um tipo de vida cristã que torna a gente pior. Tem um tipo de vida cristã que nos distancia do conhecimento de Cristo. Você sabe que a gente pode aprender a fazer evento e não ter encontro. A gente pode aprender a vir no culto, cantar a música e não encontrar o Cristo dentro da música. A gente pode aprender a se viciar em ouvir a palavra do pastor, mas não conhecer o que está por detrás. E Paulo está dizendo, nisso que vou dizer, não vos dou, porquanto quando vos ajuntais, não é para melhor, mas para pior. Aí no verso 8 ele diz, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte o creio. Paulo está falando que tem divisões no meio da igreja, talvez você fale, pastor, eu não estou dividido com ninguém. Aliás, eu nem conheço o pessoal aqui tão profundamente para falar mal de alguém. Mas você sabe, é essa divisão que Paulo está falando. A divisão que Paulo está falando é que nós estamos num ambiente de pluralidade. Mas nós aprendemos a viver um evangelho de singularidade. Eu chego aqui e eu só estou preocupado com o meu problema. Gente, a gente aprendeu a fazer Jesus de servo. E a igreja do ambiente que eu só venho aqui para resolver. Paulo está dizendo, tem divisões, ele está falando para os coríntios, tem um problema no culto de vocês, e o primeiro apontamento que ele faz é que cada um chega na vida da igreja preocupado com a solução só do próprio problema. Eu estou aqui, eu preciso que Deus resolva a minha casa. Eu estou aqui, e hoje no Brasil, a gente que bateu tanto na teologia da prosperidade, hoje no Brasil a teologia da prosperidade já não é mais com dinheiro, é com bem-estar emocional. Hoje a maioria das pessoas, o problema delas não é dinheiro. Eu venho aqui só para lavar a alma. Só para assim, porque eu estou com o meu problema. E aí Paulo está dizendo, a gente chega no ambiente que é coletivo e a gente só está pensando na gente. A gente chega no ambiente que está todo mundo, mas a minha mentalidade é só a resolução. Alguns é só o meu ministério. Eu estou aqui, mas eu quero a resolução do meu casamento. Eu estou aqui, eu quero a resolução. Eu estou aqui, e eu quero eu ser cheio. Eu estou aqui, eu quero saber. E aí Paulo continua dizendo, e até que importa que haja entre vocês facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia, e assim um fica com fome, e outro se embriaga. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está falando, olha, quando a gente se reúne, não pode ser uma perspectiva do que eu vou comer, do pão que eu vou comer. Paulo fala para eles, e Paulo está usando uma situação real. Ele diz, quando vocês se reúnem, está todo mundo preocupado só com o pão que pode comer. É como se a gente sentasse numa mesa, e gente, é feio, não é? Quando a pessoa vê o alimento de cima da mesa, ela já vai colocando a mão, ela não está preocupada com os demais. Se tiver um pão na mesa, nós vamos partir ele no número de pessoas que tem na mesa. Aí está dizendo espiritualmente, às vezes a gente se tornou pessoas que perderam sentido. Tem um irmão do seu lado precisando de um abraço. Você veio aqui, pouco importa o abraço que ele precisa. Se você comer alguma coisa essa noite e voltar para casa. Tem alguém passando necessidade perto de você e pouco importa. Você só quer sentar na mesa e comer. Pouco importa que o fulano está com algum problema emocional. Eu só quero resolver o meu problema. E aí Paulo diz o seguinte, o que Paulo está trazendo para nós é que muitas vezes a gente só está preocupado com o pão que a gente pode comer. Mas a proposta do evangelho é que Cristo não é revelado no pão que você pode comer, mas no pão que você pode partir. Lá em Lucas capítulo 24, Jesus, o Cristo ressurreto, Jesus depois de ressuscitar, ele está a caminho de Emaús com os discípulos. Enquanto eles andam, Jesus está os evangelizando através da palavra. Daí eu digo para você, Cristo escolheu se revelar através de um lugar. Sabe qual é? A palavra. Só tem um lugar que você conhece a Deus sem filtros, é a Bíblia. Todos os outros lugares têm filtros. A minha pregação tem um filtro, é a palavra. Se alguma coisa sair da palavra, você não precisa nem de valorizar.
O louvor tem fio, tem irmão que... eu escuto Deus por meio do louvor. Legal, você pode escutar, mas não é o lugar de profundidade. Ele precisa de apontar para um lugar. A palavra pregada precisa de apontar para um lugar, porque senão você se torna viciado na palavra pregada. Tem gente que escuta a palavra todo domingo e não lê a Bíblia. O que é isso? Tem gente que ama um louvor, mas não conhece a Bíblia. Ele escolheu se revelar através da palavra. Por isso quero dizer para você, não tem desculpa. Lá na minha igreja, eu forço, eu digo, se você não quiser ler a Bíblia, não é a igreja que você vai ficar. Não é, porque não dá. Eu faço plano de leitura sem parar lá com a igreja. Acabou de virar o ano, você tem a oportunidade de poder mergulhar, de entrar. E ele começa a falar com os discípulos por meio da palavra. Jesus podia falar, ei gente, sou eu aqui, ó. Olha eu aqui. Podia ou não podia? Mas ele escolheu se revelar por meio da palavra. Jesus, falando sobre Jesus, através da palavra. E aí eles estão andando, e a Bíblia diz que eles entram em casa, e quando eles entram em casa, o Brunão do Morada ajudou a gente com essa cena. O que aconteceu? E ao partir o pão, o que aconteceu? Os olhos, sabe? Não foi quando comeram o pão, foi quando partiram. Crente que só come pão não vê Cristo. Tem que partir. O que Paulo está dizendo é o seguinte: tem um lugar onde a gente precisa de entender que a mentalidade do evangelho é ir além de comer pão, é partir pão. É além do que eu posso receber, o que eu posso dar. É além do que o que tem para mim, é o que eu posso dar. Gente, crente que acostumou só comer pão, ele chega no culto e ele fala, ai pastor, eu espero que hoje seja bom. É porque a gente acostuma, não sei você senta num lugar que você já acostuma, eu sou assim. Você tem os ministros de louvor predileto. Olha Deus falando, é ou não é? Tem um irmão que você gosta, tem um ministro de louvor que você não gosta. Você fala, não sei porque o pastor deixa esse irmão cantar. Meu Deus, esse irmão não se toca. Aí você tem as músicas, a gente às vezes, gente, e o brasileiro é emocionado, isso é bom. Mas a gente se viciou tanto numa performance sem uma revelação de Cristo, que a gente coloca todo esse cenário, aí a gente senta e a gente só quer comer pão. Já viu aquela coisa? Não, eu estou aqui na minha, não me incomodem. Não é esse o evangelho. Eu estou aqui, eu vim para receber. E aí se não for a música que eu gosto, que cantam. Já viu? Aquele irmão que só vem para comer. Aí você acha que o culto tem que ser maravilhoso. Esse negócio das igrejas, fazer os cultos cada vez mais malabarístico, é só para crente ruim, gente. Crente bom pode conviver com um culto ruim. Se vê um irmãozinho com louvor. Na minha igreja eu fiz uma temporada só de voz e violão. Para tirar as pessoas de uma mentalidade, você precisa de um louvor maravilhoso. É você que manda a vida para cá também. É uma comunidade de gente madura, de gente sadia. Paulo está dizendo o seguinte: a reunião de gente entretida está fora do padrão do evangelho. De gente está com a boca aberta falando, manda. Aí esse tipo de gente, comedor de pão, ele vira um problema. Por quê? Porque já viram ele no corredor falando, era diferente a palavra do pastor, eu não sei o que está acontecendo. Nossa, parece que a coisa já não está daquele jeito. O camarada não abre a Bíblia um dia em casa. E quer criticar a pregação do domingo. Não, Paulo está dizendo que tem um lugar mais profundo para a gente. Paulo está propondo aqui algumas coisas nesse texto. E a primeira coisa que Paulo está propondo é que o evangelho nos tira de uma perspectiva de miséria. Ele continua aqui falando e olha o que ele diz. Não tendes porventura, verso 22, casas onde comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem. Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. O que Paulo fala? Vocês não têm casa não? O que você fez a semana inteira? Qual a comunhão com o Espírito que você teve? E aí no verso 23 ele diz, porque eu recebi do Senhor. Aí ele vai falar qual que é o padrão de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, diga assim comigo, na noite em que foi traído. Na noite em que foi traído, ele estava sentado aonde, gente? Na mesa.
Aí ele vai falar qual que é o padrão de Jesus na noite em que ele foi traído. Ele senta na mesa e diga, tomou o pão, diga comigo, tomou o pão, deu graças e o partiu. Sabe o que Paulo está dizendo para a gente? É o padrão do Adão perfeito. Ele senta na mesa para partir pão, não para comer pão. Ele senta na mesa e a perspectiva dele é como que eu posso servir. Como que eu posso me doar? Como que eu posso ser canal? O Adão caído, o que Adão fez? Ele pegou o fruto, tomou e comeu. Sabe por que tem gente que come o que vê pela frente? Tem gente que destrói o que vê pela frente. Tem gente que quer se aproximar das relações. Você conhece alguém assim, gente? Comedor de pão? Você tem alguém assim na sua vida? O cara te manda um áudio com mais de 30 segundos, seu coração já começa a palpitar, mano. Você fala, aconteceu alguma coisa ruim, porque é gente que só dá... Você conhece alguém assim? Ou você é alguém assim da vida de alguém? É, porque pode ser. Você sabe, o que Paulo está propondo é, a gente vai para um lugar, e ele diz, o Adão caído, ele tem um padrão, ele pega e come. Mas ele diz, tem um padrão de Cristo, e o padrão de Cristo é, ele tomou o pão, deu graças e partiu. Fala de uma vida de doação. Primeira coisa que Paulo está propondo aqui é que o Evangelho nos coloca num lugar de doação. Eu cresci com uma mãe profeta e ela sempre dizia, nunca diga eu não tenho nada. Já vi aquelas pessoas que falam, não pastor, eu não tenho nada para dar. Eu não conheço minha vida. Não, você tem o Espírito Santo. É por isso que o Evangelho não trata ninguém como coitado. A nossa cultura adora, a gente adora ser um coitado. Gente, o brasileiro é um coitado. Eu estava com a Chloe, minha filha, estava conversando com ela, né? Esse ambiente família, eu estava falando para ela de outras culturas. A gente estava em um outro lugar que as pessoas são muito mais curtas e grossas. E eu estava falando com ela. Eu estava dizendo, filha, eles talvez sejam um excesso. Mas a nossa cultura é uma coisa assim. O cara te pede o carro emprestado, você não tem coragem de falar não. Você vai ter que inventar uma revisão. Vai ter que acontecer alguma coisa. Né? Assim. Mas é interessante porque a gente olha e fala, não tenho nada. Não, você tem algo. Eu digo, como eu chego em casa, o jeito que eu sento no meu sofá sabe se eu estou derrubado ou se eu estou animado. Esses dias eu cheguei, sentei, eu estava passando por uma situação, e sentei no meu sofá todo derrubado. Eu falei, Espírito Santo, você tem que ter dó de mim. Já viu aquelas pessoas que antes a gente vai conversar com alguém, a gente só quer que a pessoa tenha dó da gente? Aí o Espírito Santo falou, eu não posso ter dó de você. Eu nunca fiz nada por dó. Abre os evangelhos, nunca Jesus fez algo por dó. Eu falei, por que o senhor não tem dó de mim? Ele falou, sabe por que eu não tenho dó de você? Porque Deus te deu a maior riqueza que existe. Ele te deu Cristo. Se Ele te deu Cristo, você não é um coitado. Eu falei, mas olha a circunstância, olha o que está acontecendo comigo. Ele diz, talvez você se veja abaixo das circunstâncias, mas a verdade que Efésios diz é que você foi colocado assentado com Cristo nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Você não está abaixo das circunstâncias, você está acima delas. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho troca a nossa perspectiva e faz da igreja um lugar de gente que parte pão. Um lugar de gente que chega para dizer, eu quero usar minha vida como canal. Ele está dizendo, as nossas relações é um convite a um lugar de doação. Jesus encontra uma mulher em João capítulo 4, e quando ele encontra a mulher samaritana, a Bíblia diz que ela está com um cântaro vazio na mão. É uma figura espiritual. Sabe o que é o cântaro vazio? É alguém que depende o tempo inteiro de que alguém possa enchê-lo. Pode dizer para você, o Evangelho te emancipa da necessidade das pessoas te darem alguma coisa. Emancipado. Livre. Eu digo isso, você é casada, irmã, se você depender de estar bem emocionalmente por conta do seu marido, talvez você vai passar a vida inteira. Eu digo que homem é um troço ruim. Eu falo que entre a mulher e os animais, Deus criou o homem, não é uma coisa nem a outra. Que eu provo, só semana passada, na quinta-feira, minha esposa falou,
compra um fast food pra gente. Eu fui comprar, mas estava carregando um monte de coisa. E aí eu pedi uma maionese. E aí veio um pote cheio com uma colher. Eu só não vi que no menu vinha um sundae também. E eu estou levando o pote. Chegou em casa, no hotel, falei para minha esposa. Ela abriu a geladeira e foi colocando. Falei, amor, não põe a maionese na geladeira. Ela olhou para minha cara e falou, você não tem jeito mesmo. Isso aqui é um sorvete baunilha. Aí a Chloe, já uma mini mulher. Mãe, você deveria ter deixado ele comer como maionese. Você sabe, se você for depender do seu marido para estar bem emocionalmente, para curar a ferida do que seu pai não te deu, você vai passar a vida inteira escrava de um homem, emocionalmente escravo. Você precisa se emancipar. Sabe, essas expectativas erradas que a gente constrói. Essa mulher que Jesus encontra em João capítulo 4, ela tinha um cântaro vazio, era comedora de pão, tinha expectativa errada. E sabe o que acontece com essa mulher? Toda a cidade olhava para ela e falava, mas essa mulher vazia, escrava de alguma coisa que nunca encontra. Mas Paulo está dizendo, o Evangelho troca a nossa perspectiva, ele coloca a gente no lugar de doador. Ele coloca a gente no lugar que agora a gente tem para dar. É aquele tipo de gente, quando você chega perto, é isso que Deus quer fazer de nós. Quando você chega perto, tem gente que você sente paz só de chegar perto. Tem gente que tem uma graça que flui. Tem gente que tem uma sensibilidade. Tem gente que exala algo. Você sabe por quê? Não interessa onde você está. Não interessa o contexto que você está. Não interessa o que fizeram com você. Interessa o que aconteceu em você. Eu gosto de Paulo, porque Paulo escreve a carta mais feliz da Bíblia, que é a carta aos Filipenses, de dentro da onde? Da prisão. Que já é uma loucura. Se um cara tenta me vender um curso sobre alegria de dentro da prisão, eu falo, irmão, toma vergonha. Hoje em dia a galera ensinando a gente a ficar rico, vendendo curso que vai fazer ele ficar rico. Então é uma maravilha. É por isso que Paulo assim não foi muito bem quisto por todo mundo. Eu até entendo quem está meio atravessado. Mas você sabe, Paulo não diz como era a prisão. Isso me chama a atenção. Você sabe por quê? Porque o Evangelho nos resolve de um jeito. Paulo não fica falando, vocês precisam de ver aqui, eu como só uma vez ao dia. Vocês precisam ver aqui como é, como eles me tratam. Gente, imagina uma prisão de 2000 anos atrás, é sem higiene, é sem dignidade. Paulo não focou no que fizeram com ele, Paulo focou no que aconteceu nele. Pouco importa, tem gente que quer contar detalhe de tudo que aconteceu. A pergunta é, mudou alguma coisa em você? Seus processos mudaram alguma coisa dentro de você? Deus conseguiu te ensinar alguma coisa? Ou você quer contar o detalhe da prisão? Eu cresci numa família desse jeito. Ok, mas isso mudou alguma coisa dentro de você? O processo de sofrimento transformou alguma coisa dentro de você? A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Sabe o que significa? Que tem uma parte boa do sofrimento. O que significa é que talvez você não pode escolher, mas tem uma parte boa de ter crescido sem pai. Depois que aconteceu, tem uma parte dentro disso que você pode olhar e falar, eu nunca vou ser desse jeito. Tem gente que ensina pra gente na vida o que não ser. Você sabe, tem muita gente que vai te ensinar como ser, tem gente que vai te ensinar, nunca seja assim. Mas Paulo está dizendo, olha, tem um lugar que o Evangelho nos coloca, que é o lugar de partilha. Mas Paulo ensina uma segunda verdade, ele diz, o Evangelho vai trocar a nossa perspectiva. A gente vai parar de olhar a vida a partir de um lugar de miséria, a gente vai começar a colocar a vida a partir de um lugar de doação. Gente, deixa eu dizer para você, está faltando no mundo, e o ambiente da igreja é esse ambiente, está faltando no mundo gente que levanta os outros de verdade. Está faltando no mundo gente que pode celebrar os outros de verdade. Posso dizer para você, o mundo não precisa de mais uma pessoa incrível. Seu trabalho não precisa de mais uma pessoa que chega lá que é incrível. O mundo precisa de pessoas que mostram que elas são incríveis. Jesus nos ensinou a ser humanos. Jesus não veio fazer escola para ser Deus. Ele veio nos mostrar qual era o padrão de um humano.
Jesus, o cara mais incrível, ele não ficou provando como que era ser incrível. Ele vem para lavar os pés dos discípulos para dizer, eu vim mostrar para vocês. Eu adoro isso, gente. Deve ter mulher mais amada que a minha, mas está difícil de encontrar. Eu tenho uma menina de 11 anos, a Chloe, desde que ela é pequenininha. Desde pequena, ela vai sair do carro e fala, filha, tem gente incrível no mundo, mas vou te falar, você. Tem mulher bonita no mundo, mas vou falar, você. Sabe por quê? Tem um monte de cara que cresceu dentro de casa, que estava lá, era pai, está lá, está pagando conta, mas é um sepulcro, não tem nada para dar. Irmão, nunca é demais para uma esposa ouvir o quanto ela é linda, nunca é demais para uma criança ouvir. Eu sempre falei para a Chloe, até que deu errado um dia, eu sempre falava, se a criança mais inteligente. Aí ela estava na fase de alfabetização. Ela voltou para casa e falou, pai, você mentiu para mim. Eu falei, por quê? Porque o André é mais inteligente da sala. Falei, quem é o André? Ela falou, é meu amigo. Falei, é mesmo? É. Meu pai, o André é oriental. Falei, filha, aí não vale, eles são mais inteligentes que a gente. Aí não. Falei, é todos menos eles. Porque para eles Deus deu uma graça diferente. Se tem alguém aqui, é o meu carinho, tá, gente? Você sabe, a segunda coisa que Paulo está nos ensinando aqui é que Cristo não é visto no pão comido, é no pão partido. Você quer que Deus seja visto na sua história? Você quer que as pessoas olhem para você? Gente, o maior elogio é alguém olhar para você e falar, cara, como você parece com Jesus? Eu sou pastor, gente. O Brasil hoje tem um monte de pastor famoso. Eu tenho assim, esse negócio de gente artista, intocável, famosa. Eu não gosto desse negócio. O meu Jesus é o cara relacional. O meu Jesus é o cara acessível. O meu Jesus é o cara que para tudo e fala, deixa as crianças virem aqui. O meu Jesus é esse cara de acesso. Sabe por quê? Porque é nesse lugar que Deus nos coloca, onde a gente está usando a nossa vida para ser útil. Sabe, tem um menino hoje que ele roda o Brasil, é um dos nossos pastores, roda o Brasil como um dos principais evangelistas. Com 13 anos ele vendia paçoca, eu encontrei ele vendendo paçoca na nossa igreja. Ele falou, pastor, eu não tenho condição, minha família não tem condição. Eu falei, filho, você vai lá para casa. Levei aquele dia ele lá para casa, a família dele não frequentava a igreja, mas autorizou. Aquele dia, aquele menino, levei ele para casa. Ele nunca tinha entrado na casa de uma família estruturada. Naquele dia Deus falou para ele, eu quero que você seja pastor. Para mim só representava levar um menino para casa. Para ele representava uma experiência que ia marcar a vida dele. Se o que você tem não serve para servir, não serve para nada. Esses dias eu estava ouvindo uma grande atriz de Hollywood, ela virou best-seller com um livro, e a Oprah estava entrevistando ela, e a Oprah perguntou para ela, quem é a mulher mais incrível, quem é a pessoa mais incrível que você já teve contato? A mulher é um crânio, ela é um gênio. Ela falou, a pessoa mais incrível foi minha mãe. Ela falou, não, é minha mãe. Porque minha mãe era analfabeta e me ensinou a ler. Sabe, na vida não importa uma mulher que tem tanto conhecimento. Pouco importa o que você tem se não for útil para os outros. Pouco importa o que você tem dinheiro se não for útil para os outros. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Cristo não é visto no pão comido, Cristo é visto no pão partido. Cristo não é visto em você ficar guardando, estocando, colocando para a sua individualidade. Cristo é visto no que você pode usar para o outro. No que você pode servir o outro. No que você pode fazer da sua vida útil para o outro. Cristo é visto quando você pode tornar o outro incrível. Cristo é visto quando você pode utilizar a história da sua vida, do seu coração, para erguer alguém. Sabe, é nesse lugar. Tem uma historinha que eu gosto dela. Diz que um camarada, um repórter, ele ia fazer uma matéria, a revista tinha contratado ele para fazer uma matéria com um homem milionário e com um homem bilionário, ele ia passar um dia inteiro com os dois. Então, ele foi o primeiro dia, 5 da manhã, ele chegou na casa do milionário, e o cara já estava fazendo atividade física,
E ele chegou lá, eles tomaram café da manhã. E já logo no café da manhã o cara estava organizando. E ele ouviu o cara planilhando a agenda dele. Quando eles foram sair para o trabalho, esse cara cumprimentou ele, recebeu ele. Eles saíram, o cara entrou, tinha um helicóptero no jardim da casa desse cara. Ele entrou, ele pilotava o helicóptero. E aquele repórter está olhando para aquele cara, falando que cara sensacional. Eles chegaram para fazer a reunião, a primeira foi em português, a segunda foi em francês, a terceira foi em inglês. O cara era um poliglota e esse cara está chocado. No almoço, eles foram almoçar e esse cara só estava acompanhando esse homem. Eles almoçam com uma figura do governo muito importante. E esse cara está falando, esse cara é influente. À tarde ele tem outras reuniões de grandes negócios. E esse cara está olhando tudo aquilo. À noite esse cara ainda era um cara família. Ele volta para assistir uma apresentação de balé da filha e para jantar com a família. Esse repórter acompanha tudo isso. No final do dia ele volta para casa. No dia seguinte ele chega na casa do bilionário. E aí quando ele chega na casa do bilionário, tem uma roupa fitness esperando ele, um personal, e o bilionário disse, eu esperei você para começar as atividades. O personal está aqui e eu quero que você faça atividade comigo. Eles fizeram. Quando ele subiu para o almoço, eles sentaram na mesa e ele bateu o olho na mesa e tinha tudo que ele amava comer. E ele ficou só se perguntando, como que ele gosta de tudo que eu gosto? Enquanto o bilionário sorriu e falou, eu sabia que você viria, a minha equipe tratou de saber o que você mais gostava de comer, para que você pudesse ter um café da manhã agradável. E aí eles sentados, ele disse, antes da gente sair, eu queria ouvir você, o que você gosta? E ele começou a falar, o repórter, mas o repórter falou, não, eu estou aqui por causa de você. Ele falou, não, me fala o que você gosta. E no meio ele falou, eu gosto de carro. Ele falou, você gosta de carro? Gosto. Ele falou, então tá bom, vamos descer, porque hoje a gente vai para o trabalho, eu tenho uma coleção de carros, eu quero que você escolha o carro, você vai pilotando. O repórter desce com o bilionário, escolhe o carro, vai pilotando. Quando ele vai chegar na empresa, ele disse, olha, hoje eu quero que você tenha um dia, mas eu quero que você participe como um dos conselheiros aqui. Esse cara então participa das reuniões, e ele falava, eu quero ouvir sua opinião de quem está de fora, ele dava opiniões. Na hora do almoço, eles almoçam com o maior repórter do país. E o bilionário diz para ele, olha, talvez você nunca teria a oportunidade de sentar com esse cara, mas eu marquei um almoço para poder te dar um acesso a esse cara. Eles almoçam, esse cara está extremamente constrangido com aquele cara. Eles vão para as atividades da tarde, e quando chega a noite, ele diz, olha, eu já preparei, eu sei que você tem uma esposa e um filho, e eles vão jantar junto com a gente, eu quero que a sua família possa de alguma forma conhecer a minha família. Eles jantam, e no final do jantar, aquele bilionário faz um cheque, $100 mil, e diz para aquele repórter, olha, está aqui um cheque, para de alguma forma você poder investir na sua carreira, e foi um prazer passar esse dia com você. No terceiro dia esse cara vai para a redação. E a pergunta da redação é, qual foi a experiência de estar com o milionário e o bilionário? Ele começou narrando, ele diz, estar com um bilionário é genial, com um milionário é genial. O milionário é um dos caras mais incríveis que eu já vi. Está justificado porque que esse cara tem tantas empresas. Esse cara fala várias línguas, ele pilota o próprio helicóptero. Eu nunca estive com um cara tão incrível. Pois bem, e o bilionário? Ele disse, o bilionário, eu nunca estive com um cara que fez com que eu me sentisse tão incrível. Sabe o que Paulo está falando? Você devia tirar sua vida da ideia de querer ser incrível, para colocar sua vida num lugar que quando as pessoas estão com você, elas falam, cara, eu nunca me senti tão incrível. Você deveria descobrir qual que é o propósito existencial das pessoas. Você deveria descobrir qual é o propósito existencial dos seus filhos e lembrá-los. Tem uma versão que diz que o Espírito Santo é o nosso encorajador. Sabe o que significa encorajador? É aquele que nos lembra quem somos. Você deveria entender quem são as pessoas e você deveria lembrá-las. Paulo diz, daqui por diante a ninguém eu conheço segundo a carne. Você deveria olhar para sua esposa todos os dias e lembrar quem ela é. E as pessoas precisam ser lembradas inclusive no momento que elas se esquecem. As pessoas precisam ser lembradas no momento inclusive que elas perderam a visão. E ele está dizendo, olha, Cristo não é visto no pão comido, Cristo é visto no pão partido. Ele está dizendo, use a sua vida para que ela seja a transformação de alguém. Sabe, usa a sua vida. Talvez você fale, eu tenho um pouco demais. Quanto menos você tem, mais poderoso é. Quanto menos você tem. Gente, por que na Bíblia está a oferta de uma viúva? Não está a oferta de uma mulher rica?
ainda que tenha. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou e ele se admira com a oferta do quê? De uma viúva. Sabe por quê? Porque Deus se alegra quando você parte o que você julga que é muito pouco. Aquilo que talvez você fala, Gente, se a igreja soubesse quanto é poderoso você dar um feedback de encorajamento para os seus pastores. Se você soubesse quanto é poderoso no final de um culto você poder encorajar, você poder reforçar que você está junto. Aí você fala, pastor, eu só sou um irmão aqui. Não, tem um poder. Sabe, a oferta mais alta que eu já recebi, minha vida foi toda no ministério, então a gente vive também de ofertas. Eu fui ministrar numa igreja no litoral, no final da reunião eu desci e eu estava cumprimentando os irmãos na frente. Eu vim vindo pelo corredor, uma moça, e quando ela vinha andando eu percebi que ela tinha uma necessidade especial. Ela caminhava com dificuldade. Eu percebi isso, tinham pessoas comigo, eu afastei as pessoas e me preparei para recebê-la. Ela se aproximou. E quando ela começou a falar comigo, eu percebi também que ela tinha uma necessidade na fala. Ela falava com dificuldade. E ela disse, pastor, eu estou muito feliz que você veio hoje aqui. Eu falei para ela, eu que estou feliz que você está aqui. Ela falou, pastor, eu te acompanho na internet. Eu falei, obrigado. Ela falou, assisto suas lives. Eu falei, você é uma das 3 pessoas que assiste minhas lives, obrigado. Ela falou, pastor, quando eu fiquei sabendo que você veio aqui, que você vinha aqui, eu falei, preciso dar uma oferta para esse pastor. Gente, vamos ser sinceros, eu que tinha que dar alguma coisa para ela. Ela disse, pastor, eu fiquei pensando. Quando ela falou isso, eu já fiquei todo constrangido. Ela falou, pastor, eu fiquei pensando que oferta eu podia te dar. E eu pensei, eu vou dar para ele o que eu sei fazer de melhor. Ela falou, pastor, eu faço um bolo. É a melhor coisa que eu sei fazer. Então eu fui para o mercado comprar os ingredientes para te dar um bolo de oferta. Ela disse, mas eu cheguei e peguei todas as coisas, mas quando eu fui passar no caixa, eu não tive dinheiro para comprar. Ela manifestou outra limitação. Ela disse, pastor, mas eu não podia deixar de fazer. Ela tirou uma bolacha do bolso e me deu um pacote de bolacha, foi a oferta mais alta que eu já recebi. Porque foi alguém que partiu do seu pouco. Sabe, não interessa o pouco que você tem. Sabe, não interessa aquilo que você tem na mão. O convite de Jesus é 5 pães e 2 peixes na sua mão pode ser pouco, na minha mão alimenta uma multidão. Talvez o que você tem na mão, você olha e fala, isso aqui é tão pouco, o que eu posso dar para alguém é tão pouco. Não, não é pouco, na sua mão é pouco, mas na mão de Jesus pode ser o material da multiplicação. Mas sabe, um terceiro aspecto que esse texto nos ensina, é que nós comemos na mesa de Deus e transbordamos na mesa da igreja. Paulo no verso 22 faz uma pergunta, acaso vocês não têm casa onde comer? Sabe o que Paulo está dizendo? A gente inverteu. Gente, igreja não é o lugar. Aí você fala, pastor, como assim igreja não é o lugar de comer? A palavra aqui não está me alimentando, tá. Só que não deveria ser simplesmente comer. Porque quando você parte o seu pão, eu parto o meu, o outro parte dele, é isso que é a igreja. A igreja não pode ser uma reunião de cântaros vazios, de um monte de gente que chega aqui como um cântaro vazio, falando, me enche, aí se torna um lugar pesado. Ele está dizendo, a igreja é um lugar de fontes. Sabe o que significa? Você chega aqui, aí você fala, pastor, então por que eu vim na igreja? É porque a gente está juntando fonte. Aí me junta a minha fonte com a sua, com a do irmão do lado, com a do outro irmão, as águas começam a subir. O convite de Deus para nós e é interessante, sabe por quê? Porque você não carrega 100 quilos fora da água, mas dentro da água você fica com 100 quilos na boa. Sabe quando as coisas se tornam leves? É quando a gente percebe a mesa como um lugar de partilha. Você quer ter uma casa leve? A casa leve é que o marido e a esposa são fonte. Não é um cobrando e exigindo do outro. Aí os filhos crescem nadando. Aí os filhos crescem. Você sabe qual que é o objetivo de uma família? Não é só criar os meninos para eles ficar vivos. James Dobson diz, né? Que o trabalho dos pais, pai de menino, é manter o menino vivo até 18 anos. Eu vou entrar nesse desafio agora. Mas o trabalho de uma família é formar uma nova família. Aí seus filhos crescem nadando, eles falam, cara, que ambiente gostoso. Eles falam, esse ambiente que Deus tem para sua casa. É um ambiente onde o pão está partido na mesa. E quando o pão está partido na mesa, tem alimento.
Diz, é só uma ilustração, mas diz que um homem chegou no inferno, e o inferno era uma grande mesa com pão, e as pessoas estavam acorrentadas, só que elas estavam raquíticas, algumas já estavam mortas na mesa, e elas pegavam o pão, mas na hora que elas traziam, elas não conseguiam colocar na boca, e elas tinham pão na mesa, mas elas morriam por falta de comida. Mas diz que então ele foi ao céu, e ele chegou lá, é só uma ilustração, havia uma grande mesa com pão, e as pessoas estavam saudáveis, elas sorriam. Elas também não conseguiam colocar o pão na boca, mas elas conseguiam colocar na boca das pessoas ao lado. O céu é uma mesa onde você pode colocar pão na boca de alguém, e você pode também se livrar da suficiência de uma vida individualista e dizer, eu também sou alimentado pelas pessoas, eu também preciso das pessoas, eu também preciso incluir as pessoas na minha vida, eu também preciso abrir as minhas tentações, eu também preciso de compartilhar os meus medos, mas também preciso de compartilhar o meu dinheiro. Paulo diz, eu carrego as marcas do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo? Tudo que eu tenho está marcado pelo Evangelho. Pastor, não vou abrir a minha casa, meu sofá custa caro demais. Sua casa precisa ter marca do Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte, tudo que eu tenho está marcado. Minha família está marcada pelo Evangelho. Sabe por quê? Eu estou livre de tentar comer pão sozinho. Eu estou disposto a dar pão. Mas eu estou no entendimento também que o pão que eu preciso está na mão de alguém. Você sabe, o milagre que você precisa não está na mão de quem você idealizou. Qual que é o nosso problema? É que a gente idealizou quem Deus vai usar. Agora de manhã, estava pregando numa igreja, desci, sentei, aí veio um irmão e falou assim para mim, pastor, Deus falou que você tem uma palavra para mim. E eu vim aqui agora para que você entregue essa palavra. Falei, irmão, que pressão. Você me colocou para bater um pênalti na lá Bamboneira de final de campeonato. Se eu tinha palavra, foi até embora. Sabe por quê? Porque a gente idealizou quem Deus vai usar para ser nosso canal de cura. É interessante porque Jesus conta. Gente, é boa essa igreja, eu vou ficar pregando, eu já vou encerrar, se a banda puder vir. Porque o relógio daqui também é problemático, esse relógio. Mas você sabe, Jesus conta a parábola do bom samaritano, quantos lembram? Tinha um homem caído, aí passou o sacerdote, o que o sacerdote fez? Nada. Passou o levita, o que o levita fez com o cara caído? Nada. Aí passou um samaritano, aí o que o samaritano fez? Ajudou o cara. Aí eu me pergunto nessa parábola, quem a gente é? Aí você pensa, ou o sacerdote, ou o levita, ou o bom samaritano. Não, na parábola a gente é o homem caído. Porque sabe o que essa parábola ensina pra gente? Que a gente queria ser ajudado pelo sacerdote, mas às vezes Deus só coloca o samaritano para ajudar. É que às vezes o canal, tem gente aqui que Deus usou um cara que nem é crente para te prosperar. Para olhar para você e falar, vou acreditar em você. Aí você continua achando que tem uma fórmula para Deus fazer. Gente, Paulo vai escrever aos Romanos. Romanos é o livro mais importante já escrito. Todo crente devia estudar Romanos. Todo. Lutero, Calvino, John Wesley. Todos tiveram uma experiência com Romanos. Se você quiser uma experiência profunda, vai estudar Romanos. E Paulo começa Romanos dizendo o seguinte: o Evangelho nos dá a sensibilidade de ver Cristo nas coisas mais simples. O Evangelho nos dá a sensibilidade de perceber que às vezes a gente vai ser curado a partir de um lugar e de pessoas que a gente jamais imaginou. Eu estou num tempo de oração, veio uma criança orar por mim e falou, você nunca mais vai ter preocupação. Senhor, faz com que ele não tenha preocupação. E aí eu ri, falei, que bonitinho, né? Aí quando eu saí, o Espírito Santo falou, você percebeu? Foi a oração mais poderosa que você já recebeu contra a ansiedade. Sabe por quê? Porque todo mundo que orou por você até hoje já sofreu de ansiedade. Mas quem orou por você hoje, uma criança, está nem aí com nada. Volta para casa e dorme numa boa. O mundo está desabando. Não está preocupado com o STF.
Está preocupado com nada. Não está preocupado com pauta de nada. Você sabe? Paulo está dizendo, deixa Deus partir o seu pouco. Deixa Deus usar a sua história. Sai desse lugar de dor. E aí eu concluo. Na minha igreja, se eu falar que estou concluindo, todo mundo fala, Aí eu concluo. Deixa Deus usar a sua história. Sabe, Paulo termina dizendo para a gente, na noite em que Jesus foi traído. Sabe qual foi a pior noite da história, gente? Você já deve ter passado noite escura. Eu já passei. O que é noite escura? É quando o médico dá um diagnóstico que você não esperava. Noite escura é quando você é traído por alguém que você não esperava. Noite escura é quando você é abandonado. Noite escura é quando um negócio quebra. Todos nós já passamos por noite escura, já ou não já? Mas a noite mais escura da história foi a que Jesus passou. O único perfeito foi traído. Na noite mais escura da história. O que a gente fala? Quantas vezes eu já ouvi, pastor, eu vou ficar aqui na minha, porque olha a minha história. Olha o que aconteceu comigo. Eu falei da Mariela aqui nesse culto para honrar, inclusive, a memória dela. Sabe como que a Mariela terminou os dias dela? Ela falou, quando o médico me deu o diagnóstico, mandou para casa, a primeira semana eu fiquei trancada dentro do quarto, escuro. Mas aí Deus falou para mim, lembra de mim. Lembra na minha noite escura o que eu fiz. Ela se levantou e falou, vou trabalhar até o último dia de vida. Ela era pastora de uma das igrejas mais relevantes do Peru. Ela terminou os dias dela, trabalhando, até o último dia que ela viveu. Na verdade, nas últimas 4 ou 5 semanas, ela teve uma piora e aí já tinha que ficar só em casa. Mas até lá. Jesus, no dia mais escuro, na noite mais escura, ele podia sentar na mesa e falar, gente, eu parti o pão a vida inteira com vocês. Hoje eu só vou comer. Podia ou não podia? Muitos de nós, é isso que a gente faz na vida. Mas você sabe, isso não produz cura. Tem gente que fala, pastor, teve uma outra liderança que me ofendeu, eu vou chegar nessa igreja, vou ficar aqui sentadinho. Não tem cura. Tem gente que fala, não, um relacionamento me feriu, pastor, eu não me envolvo mais com ninguém. Não tem cura aí. Porque o ponto que te feriu também é o ponto que te cura. Relacionamentos ferem, relacionamentos curam. Mas você sabe, esses dias eu descobri qual que é o ápice da cura. Eu confesso que eu achava assim, alguém que foi ferido, o ápice da cura é só ele falar, que bom, essa é uma coisa que já não mexe mais comigo. Não, o ápice da cura é que Deus te leva a dar para alguém o que um dia tiraram de você. Sabe qual é o ápice da cura? Para quem não teve pai, é o dia que você pegar uma criança no colo e dizer, meu pai me abandonou. Mas essa criança vai ter o melhor pai que tem. Porque o ápice da cura é quando você pode dar para alguém que não deram para você. O ápice da cura é quando você pode colocar em liberdade quem te ofendeu. Sabe qual é o ápice da partilha de pão? É quem está te devendo você voltar e falar, sabe a dívida que você tinha comigo? Está livre. O alto de Páscoa que teve, o último da minha igreja, eu vi a história de uma menina. Eu não lembro a cidade dela. Depois passei a acompanhar e interagir com ela. Essa moça morava num prédio e nesse prédio uma menina namorava um camarada. Ele era um militar, um cara direito, mas a mulher terminou com ele e ele não aceitou o término do relacionamento. Então ele entrou numa madrugada de sexta para sábado e ele colocou fogo no carro dessa moça, como um sinal de protesto, de raiva, para se vingar dela. Mas o que ele não esperava é que o fogo ia pegar em todos os carros, ia subir no condomínio. E um grupo de jovens voltando da balada vê um prédio, esses prédios pequenos todos em chamas, e eles começam a gritar. Mas quando os moradores começam a sair, a fumaça já tinha tomado. E você sabe, o que mata mais do que o fogo é a fumaça. E as pessoas começaram a descer. E no último andar morava uma moça, um marido e uma criança de 4 anos. Eles começam a descer. E eles começam a descer as escadas.
Mas quando eles chegam fora, eles saíram do apartamento com a menina. Quando eles chegam fora do fogo, ele olha para ela achando que ela tinha carregado a menina. Ela olha para ele achando que ele tinha carregado e a criança não tinha vindo. Aquele homem olha para ela e fala: não vou conseguir conviver com isso. Eu vou ter que voltar. Ele volta e ele não sai mais de lá. Num dia, aquela mulher perdeu uma filha e um marido. E eu vi aquela história me deixou curioso. Eu fui atrás da história. Eu entrei numa entrevista dela. E a história me deixou curioso porque eu vi ela e eu falei: essa mulher não tem semblante de quem perdeu o marido e a filha. Tem alguma coisa nessa história. Eu encontrei uma entrevista dela. Depois eu passei a interagir com ela, entrei no Instagram. E na entrevista ela dizia o seguinte: gente, eu te pergunto, o que resta para a mulher que perdeu o marido e a filha? O que resta para essa mulher? Naturalmente, o que resta para essa mulher é um processo psicológico dessa mulher nunca mais se encontrar na vida. Mas ela disse, depois de 8 meses de muito luto, ela falou: eu sou cristã. Eu descobri que eu podia dar para o cara que matou o meu marido e a minha filha o que ele não tinha me dado. Ela diz: depois de 8 meses, sem contar para ninguém, porque ninguém aceitaria, eu marquei uma visita ao presídio. Eu pedi para chamá-lo. E a hora que ele chegou, ele sabia quem eu era. Ela disse: eu estou aqui. Porque só tem uma forma de eu ser livre. É te colocando em liberdade. No Evangelho só tem uma forma de você ser livre. É colocar o seu pai em liberdade. É colocar o seu líder que te feriu em liberdade. Jesus conta uma parábola que ele diz que ele perdoa um servo. Mas ele diz: agora você vai pôr em liberdade todo mundo que te devia. Essa moça diz para aquele homem: eu estou te colocando em liberdade. Porque eu quero estar em liberdade. Essa moça casa novamente. Ela tem filhos agora. E ela fala: Deus restituiu tudo. Sabe o que Jesus está falando? Ele morre de braços abertos dizendo: Pai, perdoa-lhes. Jesus não ficou em dívida com ninguém na terra. Jesus não foi embora amargurado com ninguém. As pessoas estavam o matando. E ele estava dizendo. E sabe o que é louco? E agora eu concluo. Demorou muito, quer dizer. Mas eu sei que sempre o segundo culto a gente pode passar um pouquinho. Eu sei. Foi revelação? Nunca vão poder te tirar o direito de amar. Por isso Jesus no Sermão do Monte diz, na lei dizia, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Perdoai os que vos ofendem. Sabe o que é doido? Para cada estação e para cada palavra a gente tem uma percepção. A minha percepção aqui é que Deus quer levar a gente aqui a partir o pão com quem te feriu. O salmista vai escrever o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você sabe, a ovelha e o cordeiro são o mesmo animal em estações diferentes. O cordeiro é a ovelha que está pronta para morrer. E ele começa como ovelha, dizendo, o Senhor é meu pastor, deitar-me faz em pastos verdejantes, como ovelha. Mas ele termina como cordeiro, dizendo, prepara uma mesa na presença dos meus. Aí uma teologia muito ruim fala, vai ter sabor de mel. Deus vai colocar você na frente dos inimigos para envergonhar. Não tem sentido. Uma teologia um pouco melhorzinha vai dizer, Deus vai te colocar na frente dos inimigos e eles vão ver a glória de Deus na sua vida. Já é bom. Mas o que eu gosto de pensar é que você vai estar numa mesa na frente dos inimigos. Sabe o que você é? Você é o alimento. Porque igual ao seu mestre, você virou um cordeiro que se entregou. Jesus na cruz está numa mesa na frente dos inimigos. Mas os inimigos não podem resistir.
Sabe quem se converte na pregação de Pedro? É a mesma multidão que está crucificando Jesus. É porque agora eles dizem como alguém. Eu fico pensando num cara que recebeu essa mulher dentro do presídio. Como alguém consegue sobreviver com a loucura de ser amado por quem ofendeu? Como? Um amigo acabou de voltar nos Estados Unidos, tem um Instituto dos Mártires. Já visitou? Nem eu. Não é sério. E eu falei para ele, ele foi agora, me fala qual foi a história que mais marcou. Ele falou, cara, lá eles contam a história, esse instituto, ele dá guarda para várias pessoas que estão sendo perseguidas no mundo agora. Não sei se você sabe, mas a classe que mais morre são de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Os nossos irmãos. Então, eles têm aporte financeiro, eles cuidam desses mártires, dessas famílias também, de homens que morreram. E aí, ele falou, cara, eles contaram a história de uma família lá, que um homem ele foi para um lugar perseguido evangelizar. Ele deixou a família, ele foi em missão. E chegou lá, ele foi morto, e antes de ser morto, ele foi torturado. Enquanto ele estava sendo torturado, ele dizia para os torturadores, vocês não vão me tirar o direito de amar vocês. Enquanto era torturado, ele dizia, eu não vou negar Jesus, mas eu quero que vocês lembrem que eu estou aqui, eu não tenho raiva de vocês, eu amo vocês. E ele diz então que aquele homem morre. Chega a notícia na casa, e a esposa dele fala, graças a Deus nós tivemos o privilégio de ter um homem que não foi covarde. Mas ela fez uma oração, ela falou, Senhor, um dia eu queria estar diante do homem que matou meu marido. Anos mais tarde, essa mulher está em outro lugar. Ela encontra o homem que havia matado o marido dela. Esse homem havia se convertido. E ele diz, após a morte do seu marido, todas as noites, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu dizia, como alguém sendo torturado pode amar alguém que o tortura? Ele diz, só me restou uma coisa. Descobrir aonde estava a fonte desse amor. Deus não quer que a gente ame as pessoas com o nosso amor. Não. Ele diz, novo mandamento vos dou, que vos amei como eu vos amei. O nosso padrão de amor pelas pessoas não é o que a gente quer fazer. É o amor que Cristo tem por nós. Vamos usar a nossa vida? Coloque sua mão na posição de receber. Pai, eu oro pedindo ao Teu Espírito. Faz dessa igreja uma igreja conhecida porque ama. O Senhor em João 13 diz que esta era a sua oração. Que o mundo vos conheça. Eu oro pedindo, aumenta o nível de amor nas famílias. Aumenta a medida de amor nos casamentos. Senhor, que os filhos dessa comunidade sejam crianças tão marcadas por um amor que vem do Senhor. Senhor, que as mulheres dessa comunidade sejam tão marcadas por maridos que as amam com o Teu amor. Eu oro pedindo ao Teu Espírito, que essa seja uma comunidade terapêutica. Que os fracos do nosso meio tenham um lugar de amor. Que aqueles que eventualmente vão falhar, que aqueles que eventualmente vão falhar conosco, que aqueles que a gente se aproxima com tanta expectativa, que às vezes vai nos frustrar, eu oro por uma medida de amor ainda maior nas relações. Eu oro pedindo que essa comunidade seja uma comunidade livre. Eu oro para que sejamos a comunidade que libera as pessoas. Por isso eu oro nessa noite pedindo ao Teu Espírito. Eu sinto no meu coração que algumas pessoas aqui, você vai precisar de colocar em liberdade pessoas que te feriram. Eu oro, Pai, só o Evangelho pode fazer isso. Nós queremos espiritualmente entrar nas prisões das pessoas que talvez desgraçaram parte da nossa vida e dizer para elas, eu posso te colocar em liberdade, porque eu encontrei o amor.
Obrigado, Jesus. Essa querida de verde, quando eu olho para você, eu vejo a palavra mãe. E o que eu sinto é que Deus vai usar a próxima estação para ser a estação de cura da sua vida. É que Deus vai fazer da próxima estação uma estação para te restituir uma alegria que em alguma estação foi perdida. E o que eu sinto é que Deus está te convidando a esse lugar de restituição plena. Você não vai só sorrir. Vai ser uma estação de gargalhada. Vai ser uma estação onde você vai ver o cuidado de Deus. Sabe, e vai ser uma estação que ela vai dar propósito às outras estações da sua história. Vai ser uma estação que vai dar sentido. Você sabe, tem estações da nossa vida que elas fazem com que as outras ganhem sentido. E você vai entender nessa estação por que Deus permitiu que você passasse por alguns processos em outras estações. E vai ser a estação de maior utilidade da sua vida. Não na utilidade para se sentir aceita. Não na utilidade, na tentativa de querer demonstrar alguma coisa. Não. Simplesmente na utilidade da sua vida se tornando um canal para outras vidas. Da sua história se transformando em um canal para outras histórias. Feche seus olhos. Será que você pode fazer um compromisso com Deus, dizendo: Deus, eu quero partir o pão na minha história. Eu quero ser útil nos meus dias. Eu quero voltar para casa. Eu não vou tratar minha mulher nunca mais do mesmo jeito. Eu quero voltar para casa. Só o teu amor pode fazer. Eu quero restaurar. Sabe, eu sinto que tem algumas mães aqui que Deus quer restaurar o seu vínculo com os seus filhos. Tem algumas mães aqui que você perdeu o vínculo do coração dos seus filhos. Eu vejo como se tivesse algumas mães aqui. É como se eu visse a imagem de algumas mães que você perdeu o coração dos seus filhos. Você perdeu o afeto dos seus filhos. Eu sinto Deus restaurando vínculos familiares aqui. Eu oro, Espírito Santo, faz isso nessa estação. Vamos lá, se você pode simplesmente estenda as suas mãos. Coloque seu coração à disposição de Jesus agora. Deixe Ele ministrar o seu coração, por gentileza, por um instante. Deixe Ele ministrar o seu coração. Permita que Ele ministre o seu coração.